E os próprios discípulos, eles tiraram sorte, né, quando eles foram, depois que Judas se matou, mas também ninguém ouviu falar do discípulo, daquele discípulo que os discípulos tiraram sorte depois, né, que foi Matias. Então, assim, eu não sei, eu falei tanta coisa aqui, mas a princípio sobre religião. A religião que eu acredito é essa que o Espírito Santo te fala, que você vai conhecendo Jesus através de erros seus, das pessoas que você aprende, né? E você vai continuar errando, até porque você não é santo, e até o final da vida você vai errar, até porque se você não fosse, como as pessoas dizem que a gente sempre fala algumas coisas que outras pessoas dizem, mas no fundo, uma pessoa antes de soltar aquela frase falou aquilo e você acaba repetindo, muitas vezes faz sentido, mas você não entende por que ela falou aquilo. Você só fala diante de um contexto que você viveu. E aí eu tenho muito disso, de pensar, de expressar a filosofia. Então, galera, voltando, eu tava no escritório, aí meu celular descarregou. Mas que a gente tava falando sobre... Então, assim, o que é religião? Como eu falei, né? Você vê a religião no original, o significado da palavra, mas você também vê a religião, o significado original, o significado em português, né? Depois vocês pesquisam lá. Mas pra mim, a religião que tá na Bíblia, pra mim é você seguir aquilo que através de confirmações que você sabe que é de Deus, tá? Não superstições, não fábulas, contos, tá? Mas até porque o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele sabia muito bem filosofar, discursar, ele sabia persuadir, ele sabia manipular, e ele largou tudo isso em prol do quê? O que ele buscou? O amor, né? Então o amor, acima de todas as coisas, ele é o primeiro que a gente deve buscar, né? E aí, falando de religião independente, sabe, cara? Então tá tudo misturado. Se eu abrir pra vocês aqui, a gente for ler Apocalipse, que ele explica lá sobre a carta para 7 igrejas, tem uma igreja só, né? Que Jesus, ele glorifica. Depois vocês leem lá que eu não lembro qual é exatamente. Eu acho que Filadélfia, não sei. E a única coisa, ele fala que eles são bons em tudo, mas ele perdeu o primeiro amor. Porque o primeiro amor é que faz loucuras pelas pessoas. Então você pode ser do candomblé, você vai pregar, você acredita em espíritos, você acredita em Jesus, assim como o espírita acredita também em Deus, acredita que existe vida após a morte, mas eu penso que, não quero rebater essa tese, mas se existe... Eu não queria voltar para essa vida, cara. Os cristãos também acreditam. Na verdade, os evangélicos, né? E por que eu não gosto de ser chamado de evangélico? Porque existe muita divisão no corpo, né? Mas voltando. O cristão também acredita em vida após a morte. Só que ele acredita ou que ele vai para o céu ou que ele vai para o inferno. Para o céu, se você vai seguir, se você tá seguindo os mandamentos, e só Deus que sabe, só Ele que vai julgar. E se você não seguiu, Ele te condena. Então não dá pra gente julgar, só Deus que sabe de todas as coisas. Mas existe o islamismo, que também foi tirado da Bíblia, que acredita em Alá, né? Nos profetas, que Jesus foi um profeta, e essa religião tem se predominado no mundo. Existe budismo, né, no ato de pensar, que acredita em tantos fundamentos, né, em Buda. Existe os Mormons, existe os Testemunhas de Jeová, existe a Umbanda, Quimbanda. Existem tantas religiões que acreditam no sobrenatural, entende? Mas o principal delas, cara, incluindo o evangelho. Eu acredito no evangelho, mas no sentido original do evangelho.
um evangelho construído com as pessoas, um evangelho que acredita nas pessoas, aquele evangelho que ama ao teu próximo como a ti mesmo, um evangelho genuíno, o evangelho de Paulo, o evangelho paulino, entende? Então é isso que falta, porque se a gente for ler, agora falando sobre o judaísmo, o cristão ele vai defender os fundamentos do judaísmo, porque Jesus ele veio para os judeus, é o que a Bíblia prega, e depois ele veio, só que depois o evangelho se espalhou, né, pelos confins da terra, e chegou no Brasil, chegou nos gentios, né, e a gente defende os fundamentos da sabedoria, a gente defende os fundamentos da questão até do dízimo. Só que se você for ver, se a gente defender todos esses mandamentos, os Velho Testamento, que é o que os judeus acreditam, eles não vão conseguir cumprir tudo. Eu não sei todos os fundamentos, eu não sei sobre todas as religiões, eu posso estar equivocado, mas eu gosto de judeus, eu acho eles super devotos, eles super crentes em Deus, sabe? Só que os ortodoxos não acreditam em Cristo, o Messias, né? E é isso que me incomoda. E é difícil no mundo que a gente está hoje, essas divisões políticas dentro da igreja, no mundo secular, né? Então, diante de todos esses pensamentos, que você pega o que for bom para você, né? Saiba separar, que você venha interpretar segundo aquilo que o Espírito Santo está dizendo às igrejas, porque o Espírito Santo falou que Deus falou, Jesus falou, enfim, que a gente ia aprender com o Espírito Santo. E como é que a gente aprende com o Espírito Santo? Quando a gente ouve o Espírito Santo, quando a gente se sente mal, quando a gente comete algum pecado, quando a nossa própria consciência, ela erra conosco, entende? Então esse canal é sobre espiritualidade, eu tô falando sobre todas essas coisas nesse vídeo. Vou até dividir ele em partes, porque ficou muito grande, mas eu não tô aqui só falando para cristão, só para crente, eu tô falando aqui para todas as pessoas. Eu não quero difundir, eu não quero dividir, entende? Mas eu quero que vocês exerçam de verdade o amor de Jesus. Tamo junto, se inscreva no canal, curta, que Deus abençoe.